Bora para um segundo vídeo de fundos imobiliários. O primeiro ficou muito bom e a gente quer falar mais sobre isso para vocês. Meu nome é Felipe Branco e essa é a Geração do Futuro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se é a sua segunda, terceira ou quarta vez aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal. Se vier a sua segunda vez aqui é porque você está gostando de alguma coisa que você está vendo. Recapitulando um pouco do que a gente falou no primeiro vídeo, que vai estar aparecendo em um dos cantos aqui em cima, é muito importante quando a gente vai escolher um fundo imobiliário, a gente se preocupar com a diversificação desse fundo. Essa é a palavra-chave para muitos dos nossos investimentos. E em fundos imobiliários não ia ser diferente. Então, quando você for escolher o seu fundo imobiliário deve diversificar a sua carteira. Ele vai diversificar se ele for um fundo de shopping, se ele for um fundo de laje corporativa, se ele for um fundo de fundos. Peraí, fundo de fundos eu não tinha falado ainda. Então, é exatamente aí que a gente precisa dar um pouco mais de detalhe. Se você for escolher um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa, são todos fundos de tijolos. São fundos de coisas físicas, você consegue pegar. Você consegue ir visitar o empreendimento, você consegue passar na frente dele da estrada e saber que você tem um tijolinho ali dentro. Outra classe de ativos são os fundos de papel, fundos de recebíveis imobiliários, fundos de dívidas. Existem também os fundos de desenvolvimento, que são fundos que têm obras em andamento e lá na frente podem eventualmente vender esses imóveis e remunerar os cotistas com essa venda. E existe também o fundo de fundo. Então, além de você poder diversificar em fundo de shopping, de laje corporativa, de recebíveis, é importante que você tenha diversificação nessas 4 classes que a gente falou: fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de desenvolvimento e fundo de fundos. Porque cada uma delas tem uma característica, cada uma delas tem um risco atrelado, e como a gente não sabe qual é o risco que o mercado vai trazer para a gente, a única forma da gente se proteger desse risco é diversificando em outras classes de ativo, para quando o risco chegar na classe que a gente tenha outras que continuem remunerando a nossa carteira. Esclarecida essa parte da diversificação, a gente pode falar então dos 3 pontos que vão fazer você escolher um fundo imobiliário. O primeiro pilar que vai fazer você escolher um fundo imobiliário é o pilar da segurança. Você deve buscar por fundos imobiliários que sejam multiativos, multi-inquilinos, multigeográfico e que de preferência tenha diversas datas de validade dentro dos seus contratos nesse monte de multi. Então, com um fundo multi-ativo, você busca por um fundo que tenha mais de um prédio, mais de um galpão, mais de uma dívida, se ele for um fundo de papel. Um fundo multigeográfico, tenha imóveis em São Paulo, no Recife, em Manaus, imóveis espalhados pelo país. E multilocatários. Se você é uma pessoa que gosta de fundos imobiliários, de galpões logísticos, busque por galpões logísticos que tenham mais de um inquilino. Se você tiver um galpão logístico com um único inquilino, se esse inquilino, e galpão logístico é só o exemplo, serve para todos, se esse único inquilino que você tem, ele escolhe sair do seu imóvel, ele é a sua fonte de renda. Você deixa de ter essa sua fonte de renda do dia para a noite. Por exemplo, se você tem um fundo de shopping, dentro do shopping tem várias lojas, se uma dessas lojas saírem, não vai ser essa única loja que vai ter um grande impacto na sua receita, no seu dividendo. Dividendo é importante no fundo imobiliário, vamos lembrar disso. O segundo pilar que vai te ajudar a escolher um bom fundo imobiliário é o pilar do preço. E para isso a gente tem uma taxa que a gente usa bastante aqui, que é a taxa do preço sobre o valor patrimonial. Isso dá uma razão que vai ser sempre, que deveria ser próxima a 1. Se ela for menor do que 1, quer dizer que o nosso ativo está barato. Se ela for igual a 1, quer dizer que o nosso ativo está no preço. E se ela for maior do que 1, quer dizer que o nosso ativo está caro. Trazendo para um exemplo mais palpável, é como se você fosse comprar um apartamento e esse apartamento valesse 100 mil reais. Caso ele esteja sendo vendido a 100 mil reais, quer dizer que ele está no preço. Então, nessa nossa razão de preço sobre valor patrimonial, ele vai estar igual a 1. Caso ele esteja sendo vendido a 90 mil reais, essa razão de preço sobre o valor patrimonial vai dar 0,9, quer dizer que ele está barato. E a mesma coisa, caso ele esteja sendo vendido a 110 mil reais, essa razão vai estar 1,1, quer dizer que ele está caro em relação ao que ele realmente vale. Então, essa razão é uma razão que a gente pode usar, a gente deve usar para escolher um bom fundo imobiliário, mas ela não pode ser a única e ela não é tão simples quanto pegar um fundo imobiliário menor ou igual a 1.
Em alguns casos, a gente quer fundos que estejam acima dessa taxa. Por exemplo, fundos de recebíveis imobiliários, hoje, eles estão pagando mais do que fundos de galpões logísticos, por exemplo. Mas, em compensação, os fundos de recebíveis imobiliários, por se tratarem de fundos de dívidas, eles têm um risco muito maior. Se uma pessoa deixar de pagar, se o locatário, se o dono dessa dívida deixar de pagar essa dívida para o fundo não te repassa. Num cenário que a gente tem hoje, que os juros estão super altos, as dívidas estão ficando mais caras. Então, o risco é alto aqui. Na outra mão, a gente tem um fundo de laje corporativa, um fundo logístico, que a gente tem vários locatários com vários contratos de longo prazo. É mais difícil esse cara sair, é mais difícil esse cara deixar de pagar. Então, um fundo de recebível imobiliário, ele vai ter um risco maior, só que ele vai te pagar mais. Se os fundos de laje corporativa, de shopping, de galpão logístico tiverem com um PVP próximo a 1, o fundo de recebível imobiliário, ele provavelmente vai estar mais caro do que 1, porque ele te paga mais. Então, além de olhar se o fundo está mais baixo do que 1 na relação PVP, olha se esse fundo não é historicamente mais alto. Porque um fundo de recebíveis imobiliários, ele pode estar custando 1,04 na nossa relação PVP e esse 1,04 pode ser barato, porque historicamente ele vem negociando a 1,1, por exemplo. Então, a relação PVP é importante, ela é um baita de um guia para a gente saber se a gente está pagando caro ou barato por um fundo, mas vale essa nota de o meu fundo ele historicamente negocia acima do PVPI 1, se ele historicamente negocia, entende qual é o patamar que ele normalmente negocia e se ele estiver abaixo de patamar é uma oportunidade caso ele seja um bom fundo. E o terceiro pilar na escolha do seu fundo é o pilar dos rendimentos. A gente falou no primeiro vídeo como que esses rendimentos são gerados. Os rendimentos são basicamente o aluguel que você recebe por esse fundo que você tem e esses rendimentos você recebe através de dividendos. A gente usa uma taxa que chama Dividend Yield, que ela é calculada com os dividendos que esse fundo pagou nos últimos 12 meses sobre o valor da cota desse fundo. Então, se você tem um fundo que te pagou R$10 nos últimos 12 meses e a cota desse fundo está sendo negociada a R$100, você tem um dividend yield de 10% nesse fundo. E é importante que você tenha os maiores dividend yields da categoria na sua carteira. Por que é importante ser da categoria? A gente deu no exemplo agora há pouco os fundos de recebíveis imobiliários. Eles pagam mais. Então não adianta você comparar um fundo de recebível imobiliário que tem um risco altíssimo com um fundo de galpão logístico que tem um risco um pouco menor. Você tem que fazer essa comparação dentro da mesma classe de ativos, mas não se deixa levar só por isso. Senão você vai ter uma carteira concentradíssima em recebíveis imobiliários. Se os juros subirem demais e os recebíveis imobiliários deixarem de ser pagos, você vai deixar de receber do mesmo jeito. É importante ter o pacote dos 3 pilares aqui que a gente falou. Recapitulando, para escolher um bom fundo imobiliário, a gente tem que primeiro diversificar a nossa carteira e entender qual é a classe de ativo que ainda não temos um fundo imobiliário na nossa carteira. Escolhendo qual é essa classe, tem 3 pilares para a gente escolher um bom fundo. Ele tem que ser um fundo seguro, num bom preço e com bom rendimento frente aos pares dessa mesma classe. Você ficou com alguma dúvida? Esse vídeo foi claro o suficiente? Por favor, deixa aqui no comentário se foi claro, se você está com alguma dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou muito do vídeo, encaminha para um amigo seu que também quer saber mais sobre fundos imobiliários. E eu vejo você no próximo vídeo. Então, recapitulando, então, além de você poder... Vai ter os cortes do final do vídeo, vai ser 20 minutos de então. Um fundo imobiliário. O primeiro... E não se...